O sol declinava sobre o Monte Carmelo, quando o silêncio se tornou mais pesado que pedra. 40.000 almas formavam um círculo tremendo ao redor de um homem curvado diante de um altar encharcado, suas vestes esfarrapadas dançando no vento como bandeiras de guerra. Elias, o profeta de Israel, ajoelhava-se sobre a terra sagrada, onde seus antepassados haviam adorado ao Deus verdadeiro, e sua voz rouca cortou o ar como lâmina afiada. Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que se saiba hoje que tu és Deus. Ao seu redor, os destroços fumegantes de outros altares contavam uma história de humilhação e sangue, enquanto corpos exaustos de profetas derrotados jaziam espalhados como folhas mortas após a tempestade. 3 anos e meio antes daquele momento épico, as montanhas áridas de Gileade testemunhavam uma desolação que fazia os homens chorarem e as mulheres lamentarem pelos filhos. A terra rachada estendia-se até o horizonte como ferida aberta, pontilhada por esqueletos de animais que outrora pastavam em campos verdejantes. Israel havia esquecido seu Deus, seduzido pelas promessas vazias de Baal, o suposto senhor da fertilidade, enquanto a rainha Jezabel ordenava a destruição dos altares de Yahvé e o assassinato de seus profetas fiéis. As cidades tornaram-se fantasmas de pedra e poeira, onde refugiados caminhavam como sombras em busca de uma gota d'água que não existia. Na caverna sombria onde se escondia, Elias contemplava o último pedaço de pão seco entre suas mãos trêmulas, carregando nos ombros o peso de uma nação inteira que o odiava. Seus olhos penetrantes, moldados por 40 anos de vida e marcados pelas cicatrizes da perseguição, refletiam o tormento de quem ousara declarar diante do rei Acabe que não haveria chuva senão por sua palavra. O profeta sussurrava para as pedras silenciosas: 3 anos sem uma gota sequer, e eu sou o culpado aos olhos do povo. Acabe o caçava como criminoso, enquanto as famílias famintas amaldiçoavam seu nome. Mas Elias sabia que a seca não era castigo. Era um convite desesperado para Israel lembrar quem realmente comandava os céus e controlava as estações. O amanhecer trouxe mais que luz dourada à caverna do profeta exilado. Trouxe a presença inconfundível do Altíssimo, cujo eco sobrenatural fez Elias despertar em sobressalto e prostrar-se tremendo sobre o chão rochoso. Elias, murmurou a voz que criara montanhas e mares, vai, apresenta-te a Acabe, porque vou enviar chuva sobre a terra. O medo genuíno tomou conta do profeta que sussurrou sua vulnerabilidade. Senhor, ele me matará antes mesmo que eu possa falar. Mas o Deus de Israel não havia terminado suas instruções. Convoca todo Israel ao Monte Carmelo, pois chegou a hora de eles escolherem definitivamente entre mim e Baal. Algo se transformou nos olhos de Elias naquele instante sagrado. A determinação férrea de quem compreendeu que não era mais fugitivo, mas general na guerra espiritual que definiria o destino de uma nação. Levantando-se lentamente como guerreiro que aceita sua missão final, Elias emergiu da caverna contra o sol nascente, sua silhueta recortada contra a luz como símbolo de esperança para Israel. Suas sandálias desgastadas percorreram cidades mortas, onde proclamava com voz de bronze: subam ao Monte Carmelo, decidam hoje a quem vão servir. Mensageiros correram em todas as direções, espalhando a convocação, enquanto Acabe recebia os relatórios com fúria crescente. Aquele perturbador de Israel ousa voltar. No palácio, Jezabel afiava sua adaga e prometia: desta vez ele não escapa vivo. Mas as multidões já subiam ao Carmelo vindas de cada tribo, cada cidade, cada aldeia, carregando no peito a esperança secreta de que talvez, apenas talvez, o Deus de seus pais ainda se lembrasse de seu povo escolhido.
O Monte Carmelo transformou-se em arena, onde 450 profetas de Baal, vestidos em túnicas douradas e ornamentos pomposos, posicionaram-se de um lado com arrogância que fazia o ar vibrar de expectativa. Do outro lado, completamente sozinho, mas irradiando uma confiança que desafiava a matemática, Elias observava a multidão de milhares que se reunira para testemunhar o confronto definitivo entre o verdadeiro e o falso. Sua voz ecoou pelos vales quando gritou: "Até quando vocês vão hesitar entre duas opiniões? Se Yahweh é Deus, sigam-no. Se Baal é Deus, sigam-no." O silêncio que se seguiu era tão denso que podia ser cortado, ninguém ousando responder ao desafio direto. Então veio a proposta que faria história: que se faça uma prova definitiva, 2 altares, 2 sacrifícios, e o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus de Israel. Os profetas de Baal construíram seu altar com pedras preciosas e ornamentos elaborados, enquanto Elias empilhava 12 pedras simples, representando as tribos de Israel, suas mãos calejadas, contrastando com as unhas manicuradas de seus adversários. Quando o sol atingiu seu zênite impiedoso, Elias concedeu: "Comecem vocês, pois são muitos e eu sou apenas um." As primeiras horas revelaram danças elaboradas e cânticos harmoniosos que demonstravam confiança absoluta. Mas conforme o tempo passava, a dança se tornava frenesi e os cânticos se transformavam em gritos desesperados. Na terceira hora, facas cortavam carne e sangue pingava sobre o altar frio, enquanto Elias começava sua zombaria cruel. Gritem mais alto. Talvez Baal esteja meditando, ocupado ou viajando. Na quinta hora, o cenário era devastador. Profetas inconscientes em poças do próprio sangue, outros gemendo de exaustão, e o altar de Baal permanecia tão morto quanto as pedras que o formavam. Quando o sol começou sua descida final, Elias caminhou serenamente até o altar arruinado de Yahweh e o reconstruiu pedra por pedra, criando ao redor uma valeta profunda que logo encheria com algo impossível em plena seca. "Encham 4 cântaros de água e derramem sobre o holocausto", ordenou calmamente, ignorando os murmúrios incrédulos da multidão que questionava o desperdício de líquido tão precioso. 3 vezes a água sagrada foi derramada até que o altar transbordasse e a valeta ficasse repleta, criando um cenário que desafiava qualquer lógica humana. Então, na hora do sacrifício da tarde, quando 40.000 pessoas prenderam a respiração e até os pássaros cessaram seus cantos, Elias ajoelhou-se e proferiu a oração mais simples e poderosa da história: "Yahweh, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que se saiba hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo." O fogo que desceu do céu não era chama comum, mas coluna de luz branca e dourada, que consumiu instantaneamente não apenas o holocausto e a lenha, mas as próprias pedras, o pó e toda a água da valeta. A montanha tremeu sob o poder sobrenatural, enquanto a multidão caía prostrada, clamando em uníssono: "Yahweh é Deus, Yahweh é Deus." Lágrimas de alívio e gratidão escorreram pelo rosto barbudo de Elias quando ele ordenou: "Peguem os profetas de Baal, que nenhum escape." Após a execução da justiça divina, o profeta subiu ao cume do Carmelo e prostrou-se novamente, desta vez intercedendo pela chuva prometida. Na 7ª vez que seu servo olhou para o mar, uma nuvem pequena como a palma de uma mão surgiu no horizonte, crescendo rapidamente até cobrir todo o céu e despejar o dilúvio que encerraria 3 anos e meio de seca. A pergunta que ecoou naquele dia no Monte Carmelo continua atravessando os séculos como espada de 2 gumes, confrontando cada geração com a mesma escolha fundamental que Israel enfrentou diante dos altares fumegantes. Até quando vocês vão hesitar entre 2 opiniões?
ressoa hoje em salas de reunião, onde executivos decidem entre lucro e princípios, em universidades, onde estudantes escolhem entre verdade e conveniência, em lares onde pais definem os valores que transmitirão aos filhos. Os deuses silenciosos que fabricamos com nossas próprias mãos, sucesso, dinheiro, prazer, reconhecimento, prometem chuvas que nunca vêm, enquanto o Deus que responde com fogo aguarda pacientemente nossa decisão. A mesma batalha espiritual que definiu o destino de Israel continua sendo travada nos corações humanos, e a pergunta de Elias permanece tão urgente hoje quanto há 3.000 anos. A quem você vai servir quando a tempestade da vida vier? Se essa mensagem falou ao seu coração, inscreva-se no canal e compartilhe para que mais vidas sejam alcançadas. Deus te abençoe.